Fala, doutor, fala, doutora. Você está aqui no Direito da Saúde na Prática, o seu canal no YouTube que fala sobre direito da saúde. Eu compartilho aqui conteúdo com advogados e advogadas que atuam na área, querem atuar na área, querem estar atualizados no direito da saúde. Então, você que está aí me vendo do outro lado, já vai aproveitando, vai deixando o seu like, seu comentário, compartilhe esses vídeos aqui que você vai assistindo com outros colegas. Já coloque aí para assistir quantas vezes entender necessário para que você esteja atualizado no direito da saúde. A ideia aqui é que você cresça no direito da saúde, atenda melhor o seu cliente e consiga aí o melhor para esse cliente, mantenha o propósito de atuação na área. Então, esse aqui é o meu objetivo quando eu criei o Direito da Saúde na prática, pensando em você, doutor, em você, doutora. E hoje, para quem atua na saúde suplementar, nós temos um tema muito importante aqui no Direito da Saúde na Prática, a ADI 7265 do STF. Vamos aqui nessa aula entender os 5 critérios cumulativos que você, enquanto advogado da saúde, precisa dominar. Tema super importante para a atuação prática na área do direito da saúde. E aí, o que será o que você precisa saber? O que você precisa dominar? Quais são os equívocos que a gente tem que afastar aqui para que você possa estruturar melhor as suas petições e atender a esses critérios para garantir cobertura de procedimentos fora do rol da ANS. Aqui a ideia é atualizar você, aqui a ideia é que você cada vez mais domine a técnica, seja estratégico nas suas petições, dominando o direito da saúde. Eu começo a falar que eu me empolgo, mas você ainda que não me conhece, prazer, Eduardo Almeida, eu atuo há mais de 20 anos no direito da saúde. Se você também atua nessa área, você precisa entender corretamente a ADI 7265 do STF. Por que, Edu, eu preciso dominar isso? Porque, meu amigo, minha amiga, essa decisão do STF ela mudou completamente a forma como o advogado deve atuar e, mais do que isso, como os juízes devem analisar os pedidos de cobertura fora do rol da ANS. Embora esse julgamento tenha acontecido no final de 2025, eu sei que muitos advogados ainda cometem alguns erros por não conhecer os 5 critérios cumulativos que o STF estabeleceu. Então, neste vídeo que eu preparei para você, eu vou detalhar aqui cada um desses critérios, vou mostrar como você deve estruturar a sua petição para atender todos esses critérios. E vou trazer aqui exemplos práticos de como ganhar mesmo com a DI 7265. Porque sim, você ainda ganha e o ganho aqui se reverte em acesso à saúde do seu cliente. Mas vamos lá, aquilo que você precisa saber efetivamente. Só para contextualizar melhor com relação a esse tema, você precisa entender que antes da ADI 7265, havia ali uma confusão nos tribunais. Alguns juízes consideravam o rol da ANS apenas como um mínimo obrigatório. O que isso quer dizer na prática? Que o juiz ele podia ali ordenar a cobertura de um procedimento fora do rol apenas porque o médico prescreveu. Nesse cenário anterior, não havia exigência de comprovação científica robusta. Não havia exigência de demonstrar que não existia uma alternativa no rol.
Esse era o cenário. E aí, como isso impactava diretamente na questão do bolso da operadora, do lucro, elas começaram a reclamar. E o juiz ficava ali nesse contexto de reclamação, tem que decidir sobre a vida do paciente. E aí o STJ também se debruçou sobre a questão, ficava sempre aquela discussão do rol exemplificativo, do rol taxativo, criou-se a lei 14.454, que alterou a lei de planos de saúde. Todo esse cenário chegou ao STF para buscar a pacificação da questão. Poxa, Edu, mas o STF ele é guardião da Constituição. Chegou a questão dele se debruçar e decidir esse imbróglio verdadeiramente que é o rol da ANS. E o STF ele trouxe ali em regra que esse rol ele tem uma taxatividade, mas existem exceções. Ou seja, o rol, o que está contido naquela lista é a regra, mas é possível exceções desde que estejam presentes critérios claros. E aí o STF, se debruçando sobre a matéria, ele estipulou 5 critérios cumulativos. Não falei 1, não falei 2, não falei 3, falei 5. São 5 critérios cumulativos para obrigar as operadoras de planos de saúde a fornecer procedimentos fora do rol. Quando nós falamos em 5 critérios, certo? Cumulativos, todos precisam ser atendidos. E isso é o que se reverte nessa grande mudança. Antes, a gente precisava só de 1. Agora, nós estamos diante de 5. Mas bora lá, vamos entender cada um. Primeiro, a prescrição médica. Tão importante, tão necessária, já era anteriormente e agora ela precisa ser mais robusta. O tratamento, o medicamento, o procedimento, ele deve ser prescrito por um médico habilitado. Num primeiro momento, isso parece simples, mas tem nuances importantes que nós vamos abordar. Primeiro, o médico precisa estar ali habilitado. Isso significa que o médico precisa ter registro no Conselho Regional de Medicina e estar ativo. Se o médico não tem CRM válido, a prescrição não vale. Segundo, o médico precisa ser aquele que assiste o paciente. Isso significa que é o médico que acompanha o paciente, que tem contato clínico com ele, que conhece o histórico médico dele, é que vai fazer a prescrição. Não é qualquer médico, é o médico assistente. Terceiro ponto ainda nesse cenário de prescrição. Essa prescrição, ela precisa ser clara e fundamentada. Não basta tão somente hoje, pós-julgamento da ADI 7265, que o médico coloca ali, prescreva o medicamento X. Não serve. Não vai cumprir o critério estabelecido. O médico ele precisa explicar por que ele está prescrevendo esse medicamento. Qual é a indicação clínica para isso? Por que não há alternativa naquele rol, naquela listagem, para o caso do paciente que ele está assistindo? Esta fundamentação ela é crucial. Se ela é crucial, na sua petição, você precisa trazer a prescrição do médico assistente com CRM válido, com fundamentação clínica clara. Se não tiver isso, se você não vislumbra esses elementos,
já para no primeiro critério, já tem falha. Então, precisa dar um enfoque, dar uma prioridade nesses elementos aqui trazidos para que você tenha o melhor do cenário argumentativo na sua peça. Quando você vai ali, recebe um cliente, a primeira coisa que você faz é pedir para esse médico uma prescrição robusta, fundamentada, com explicação clara de por que está sendo indicado aquele tratamento específico nos parâmetros que eu trouxe para vocês aqui anteriormente. Temos ainda mais um critério aqui, o nosso segundo critério, a avaliação da ANS. O tratamento ele não pode ter sido alvo de negativa expressa da ANS, nem estar pendente de análise para inclusão no rol. Isso é importante porque significa que você precisa estar atento ao histórico do procedimento na ANS. E como você faz isso? Você vai pegar, vai entrar no site da ANS e vai verificar se o procedimento foi analisado e negado. Se foi negado, por força da ADI 7265, você não pode pedir a cobertura desse tratamento. Por que eu estou falando isso? Porque o STF ele disse que se a ANS já analisou e negou, a decisão ali prevalece. Segundo ponto, você verifica se o procedimento está pendente de análise. Se está pendente, teoricamente, por força da ADI 7265, você não pode pedir a cobertura. Teria que esperar a ANS terminar a análise. Terceiro ponto, você verifica se o procedimento nunca foi analisado pela ANS, porque se ele nunca foi analisado, aí sim você pode pedir cobertura desde que atenda aos outros critérios. Veja como mudou o cenário, veja como hoje exige do advogado um pouco mais de atenção, um pouco mais de vigilância, um pouco mais de diligência na atuação no direito da saúde. Esse ponto é importante para você atender tudo que o julgamento da ADI 7265 trouxe para a gente. E na sua petição, você precisa trazer comprovação de que o medicamento, de que o procedimento nunca foi negado pela ANS e não está pendente de análise. Essa comprovação, você vai pegar e tirar um print ali do site da ANS, levar para a sua peça, mostrando que ali o procedimento não está. Traz um print do histórico da ANS, mostrando que o procedimento nunca foi analisado. Esses prints, essas comprovações são fundamentais e essenciais para cumprimento desse segundo critério. Vamos avançar mais um pouquinho, doutor. Vou tomar até uma água, porque esse tema é um tema que a gente precisa conhecer de fato, ter ponto a ponto ali o que é necessário para que o nosso cliente não tenha o seu direito vilipendiado, hein? Muito importante. Terceiro critério, ausência de alternativa. Ou seja, no rol, que é a lista mínima, que já tem os procedimentos e eventos ali estabelecidos, não pode existir nesse rol um tratamento alternativo para o seu cliente, que seja adequado para a condição dele. Esse ponto é o ponto central, é o ponto nevrálgico desse contexto. Por quê? Porque significa que você, enquanto advogado, tem que demonstrar que o procedimento que você está pedindo na sua ação é a única opção. Ou seja, se existe no rol uma alternativa que funciona para o seu cliente, o juiz provavelmente não vai lhe conceder o tratamento, porque você não tem possibilidade de conseguir uma cobertura fora rol nesse contexto. Tá certo, Edu, você me trouxe o ponto é muito importante. E como eu demonstro a ausência de alternativa? Primeiro, você lista todos os procedimentos do rol que poderiam tratar a condição do paciente, do seu cliente.
Isso tudo, o relatório até vai te trazer isso facilitado, porque a gente precisa explicar por que cada um deles é inadequado para aquele paciente específico. Isso se existir. A gente traz ali já o relatório robusto do médico explicando por que a alternativa fora do rol, ou seja, explicando no primeiro momento por que a alternativa do rol não funciona para o seu cliente. Precisa estar claro. Se tiver algo, eu preciso demonstrar porque aquilo é ineficaz para o meu cliente. E isso o relatório precisa estar contido ali. Quarto ponto, você traz evidência científica mostrando que o procedimento fora do rol é mais eficaz que as alternativas constantes naquele rol. Perfeito? Você precisa trazer isso. Exemplo prático, para você visualizar aí do outro lado. Um paciente com câncer de pulmão precisa de um medicamento importado. No rol da ANS, há medicamentos alternativos. Você não pode dizer simplesmente, o medicamento importado é melhor. Esqueça isso. Esqueça isso. Isso não resolve o problema. Você precisa demonstrar que os medicamentos do rol não funcionam para aquele cliente específico. Veja que é o caso concreto, o caso específico, os meandros, a necessidade específica é o que traz o cumprimento desse critério. Você precisa trazer isso. Você precisa mostrar o histórico do paciente, demonstrando que ele já tentou os medicamentos do rol, por exemplo, e não teve resposta. No caso aqui citado, você vai trazer ali toda a informação do oncologista explicando por que o medicamento importado, por exemplo, é a única opção. Você traz estudos científicos mostrando que o medicamento tem taxa de resposta superior. Aí sim nós estamos cumprindo esse critério. Aí você demonstra a ausência de alternativa. Sem isso, você falha nesse terceiro critério, que com certeza você não vai falhar mais, porque você aqui no Direito da Saúde, na prática com o Eduardo Almeida, você está sendo atualizado, recebendo o melhor conteúdo, recebendo direcionamento para você atuar com segurança no direito da saúde. Mas a gente precisa avançar. Nós temos. Lembre-se que o começo aqui da nossa aula, nós falamos em 5 critérios cumulativos. Já apresentamos 3. Vamos agora para um quarto critério, que é a comprovação científica. Ou seja, a eficácia, a segurança do procedimento que você está pleiteando precisa ser comprovado por evidências científicas de alto nível. Isso é o que o STF trouxe como comprovação técnica e científica como requisito fundamental. Mas, doutora, você que está aí do outro lado acompanhando aqui, Eduardo Almeida, no Direito da Saúde na Prática, aqui no YouTube, o seu canal de Direito da Saúde, hein? Se você ainda não segue o canal, por favor, faça isso agora. Se você ainda não ativou as notificações para receber mais vídeos aqui do canal, faça agora. Mais do que isso, vai. Deixe o seu comentário aqui no vídeo. Vamos fazer esse canal crescer, vamos compartilhar conhecimento, porque conhecimento só é válido se ele for compartilhado. Mas, seguindo, o que é evidência científica de alto nível? Primeiro, estudos clínicos randomizados. Segundo, meta-análises. Terceiro, revisões sistemáticas. Quarto, publicações em revistas científicas reconhecidas. Quinto, recomendações de órgãos internacionais. Exemplo, FDA, EMA, NICE. Como exemplo. Sexto, aprovação na Conitec, a nossa Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Isso
dentro de um contexto, dentro do entendimento do STF, no julgamento da ADI 7265, seria ali considerado evidência científica de alto nível. E agora, já que eu falei o que é importante, o que não é evidência científica de alto nível. Primeiro, apenas e tão somente a opinião do médico, por mais experiente que seja. Segundo, estudos apenas até esse nome é até complicado. Estudo observacionais. Ou seja, aqueles estudos sem rigor metodológico. Terceiro, publicações em revistas de baixo impacto. Quarto, recomendações de laboratório farmacêuticos. Ou seja, aqui para esse critério, aqui para a questão da comprovação técnica científica, você precisa demonstrar evidência científica de alto nível. Então, na sua petição, você precisa trazer ali evidência científica robusta. Como a gente faz isso? Primeiro ponto, entra, por exemplo, lá no PubMed e busca estudos sobre o procedimento. É um primeiro passo para você cumprir essa questão de demonstrar a evidência científica robusta. Segundo, você seleciona os estudos mais robustos. Terceiro, você extrai os dados de eficácia e segurança. Quarto, você traduz os estudos para o português. E tem hoje ferramentas de inteligência artificial, várias ferramentas para você fazer a tradução. Então, sem preguiça, você precisa demonstrar. Quinto, você anexa os estudos na sua petição. Você precisa comprovar o que você está falando. Sexto, você escreve dentro da sua petição, com técnica, o seu parecer técnico, resumindo esses estudos e explicando por quê. Algo muito importante. Porque eles comprovam a eficácia e segurança. Vou trazer aqui para vocês um exemplo prático disso. Exemplo, o paciente, ele chega aí ao seu escritório e ele está precisando de um medicamento off-label. Você vai lá, busca no PubMed, encontra 5 estudos clínicos mostrando a eficácia. Você encontra uma meta-análise mostrando que o medicamento tem 70% de taxa de resposta. E aí você encontra uma recomendação do, por exemplo, NCCN, que é National Comprehensive Cancer Network. Meu inglês não é dos melhores, mas para você entender de onde vem a recomendação. E aí você recebe isso, incluindo o medicamento como opção para o tratamento. Você vai pegar tudo isso que você viu aqui nesse passo a passo e aí você vai incluir isso na sua petição, vai anexar todos esses pontos na sua petição e vai explicar para o juiz através de um parágrafo ou 2, se necessário for, não precisa escrever um livro explicando que a evidência científica ela é robusta e de alto nível. Para que, Eduardo, eu fiz tudo isso? Justamente para você atender o quarto critério dentro desses 5 que nós colocamos. Olha como nós avançamos, hein? Nós já avançamos aqui em 4 critérios. Primeiro, prescrição. Falamos aqui ponto a ponto o que você precisa. Segundo, a avaliação da ANS. Terceiro, a ausência de alternativa. Quarto, comprovação científica. E agora, nós precisamos trazer aqui, para a gente fechar esse cenário dos 5 critérios, a aprovação na Anvisa. Ou seja, o medicamento que você está ali perseguindo,
ele necessita de registro válido na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a nossa Anvisa. Isso é importante por quê, doutor? Por quê, doutora? Você não pode pedir cobertura de um medicamento que não tenha registro na Anvisa. Se você tem esse medicamento sem registro, a cobertura aqui, por força da ADI 7265, ela fica restrita. E aí, como você faz para verificar se existe registro desse medicamento ou não na Agência Nacional de Vigilância Sanitária? Como você faz isso? Simples, rápido, e você aprende aqui. Se você está começando, você já aprende. Se você está aí atuando também, relembra aqui. Se você atua em outra temática, também vai aprender aqui. Você vai entrar no site da Anvisa, você busca o medicamento, verifica se tem registro válido. Se tem, tira um print, perfeito? E aí você junta no seu processo para conseguir essa cobertura. Poxa, Edu, mas meu cliente aqui, ele está precisando de um medicamento e ele não tem registro na Anvisa. Temos uma exceção. Se o medicamento ele tem registro em órgãos internacionais reconhecidos como FDA, EMA, você pode pedir a importação legal desse medicamento. Inclusive, nós temos o tema 990 do STJ com relação a isso. Mas aí é uma exceção, aí eu vou construir isso, se tem importação legal desse medicamento, eu vou fazer uma construção para, em casos excepcionais, eu também conseguir que esse medicamento seja de fato ali autorizado para o meu cliente, tá bom? Então, ponto central aqui para atender o critério é você ter o registro desse medicamento, tirar esse print, colocar na sua petição inicial e aí demonstrar essa aprovação na Anvisa e cumprir o quinto critério, que é a aprovação na ANS. Então, os 5 critérios, como eu disse, são cumulativos, perfeito? Isso significa que você precisa atender todos os 5. Não é um, não é outro, não é quase um, não é quase o outro, são todos. Se você atende 4 e falha um, perde, porque o juiz ele vai seguir ali o que a ADI determina. Se atende 3 e falha 2, perde também. Você precisa de 5 de 5. É isso que o STF estabeleceu. Então, quando você recebe um cliente, momento importante que você anota aí, você que está do outro lado assistindo essa aula, você precisa fazer um checklist. Critério 1, prescrição de médico habilitado, sim ou não? Critério 2, procedimento não foi negado pela ANS e não está pendente, sim ou não? Critério 3, não há alternativa no rol adequada para o paciente, sim ou não? Critério 4, há evidência científica de alto nível? Sim ou não? Critério 5, medicamento tem registro na Anvisa? Sim ou não? Se todos forem sim, respostas positivas a essas perguntas, você tem um caso forte. Se algum for não, você precisa avaliar cada ponto para verificar se consegue contornar. Ou, se não, você pode estar diante de um caso que não tenha a viabilidade de uma ação judicial. Por exemplo, se todos os critérios aqui forem negativos, provavelmente você não consiga contornar isso. Perfeito? Ponto importante, ponto prático aqui, doutora, na nossa aula sobre os 5 critérios cumulativos que você precisa dominar por conta da ADI 7265. Como estruturar a sua petição. E agora, nesse exato momento, eu vou lhe mostrar isso para que você possa atender os 5 critérios. Primeiro parágrafo, apresentação do caso. Quem é o paciente, qual é a doença, qual é o tratamento negado.
Pontos importantes. Detalhamento. Lembre-se que você conhece o cliente, você conhece o caso, o juiz não conhece. Então, faça a apresentação do caso. Esse é o primeiro ponto. Segundo parágrafo, critério 1, prescrição. Você traz a prescrição do médico assistente com CRM válido, explica que o médico é especialista na área, traz a fundamentação clínica da prescrição. Essa é a construção do critério 1 do cumprimento relativo à prescrição. Mas vamos avançar. Nossa petição aqui está ficando robusta. Olha como você está aprendendo na prática a fazer essa petição realmente para atender os critérios estabelecidos na ADI 7265. Terceiro parágrafo. Critério 2. A avaliação da ANS. Você traz o print do site da ANS, como você aprendeu a fazer aqui nessa aula, mostrando que o procedimento nunca foi negado e não está pendente. Vamos avançar. Quarto parágrafo. Critério 3. Ausência de alternativa. Liste os procedimentos do rol que poderiam tratar a condição. Explique por que cada um é inadequado para o seu paciente. Traz ali o que o relatório médico conduz, o parecer do médico, explicando por que a alternativa do rol não funciona para o seu cliente, para o caso específico. Quinto parágrafo. Critério, olha, petição delimitada aqui nessa aula para você, hein? Quinto parágrafo. Critério 4. Comprovação científica. Traga os estudos científicos. Você resume ali a evidência científica de alto nível. Explica o que é essa evidência. Aí você já está dando check ali, está cumprindo mais um critério e trazendo uma petição maravilhosa. Sexto parágrafo. Aprovação na Anvisa. Você traz o print do site da Anvisa mostrando que o medicamento tem registro válido. Acabou? Calma. Vamos concluir. Vamos fazer mais um parágrafo aqui. Argumenta que todos os 5 critérios determinados no julgamento da ADI 7265 foram atendidos. Peça a tutela de urgência. Peça a cobertura do procedimento. Essa é a estrutura da petição que funciona. Se você seguir o passo a passo da estruturação dessa petição, você tem muitas possibilidades de conseguir o tratamento, o medicamento do seu cliente. Veja, que fique bem aqui, assim, bem sólido no seu entendimento. Por óbvio que a ADI 7265 ela endureceu essas exigências para cobertura fora do rol. As exigências, lógico que elas ficaram ali mais robustas. Isso é fato. Isso não sou eu que vou pintar um mundo diferente aqui para você. Mas você viu nessa aula que não é impossível conseguir. Muito pelo contrário, é mais rigoroso. Então, você precisa conhecer os 5 critérios cumulativos, você precisa saber, como soube aqui nessa aula, a atender cada um deles, precisa trazer uma documentação robusta, e quando você faz isso, a chance de um resultado favorável ela é muito maior. Então, se você quer aprender a estruturar petições que atendem a esses 5 critérios, assista essa aula quantas vezes forem necessárias, continue me seguindo aqui no YouTube e nas minhas outras redes sociais, para que você tenha sempre acesso ao conteúdo atualizado no direito da saúde. Vou colocar para você aqui que assistir essa aula, a documentação essencial para que você possa atender a esses critérios, tá? Vou colocar para você, vai estar na descrição do vídeo, a documentação essencial. Se por um acaso você não receber, pode mandar uma mensagem para mim que eu encaminho diretamente para você. Doutora,
Foi um prazer enorme estar com você aqui diretamente do Direito da Saúde na Prática, o seu canal de atualização no YouTube, com conteúdo prático, gratuito. Então, consuma o conteúdo para que você possa realmente atender o seu cliente e dominar o direito da saúde, que é o que eu trago em conteúdo aqui para você. Grande abraço, até a próxima. Tchau, pessoal.